Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Braga, sou membro do coletivo Boa Cidade Criativa e hoje estou aqui com meu amigo Bernardo Murat, que estuda desenvolvimento. Tudo bom, Thiago? Prazer estar aqui. Também sou membro do coletivo. Eu estudo ciência política com desenvolvimento, faço mestrado na Universidade Federal Fluminense. Pois bem, Bernardo, nós estamos vendo que o mundo hoje passa por uma grave crise econômica que atinge os países, e nesse sentido o Brasil é vítima dessa crise, e as cidades também. Porto Alegre também acaba vendo consequências, e hoje a gente percebe no desemprego e na dificuldade econômica que a cidade passa, né? Como tu percebe isso pelo teu estudo? Bom, Thiago, eu concordo contigo. Eu acho que a crise é uma crise muito forte, ela é estrutural, e se nós pensarmos em termos de cidade, nós como coletivos precisamos ocupar alguns espaços que se abrem. E eu acho que no momento que a gente começa a entrar mais no espaço público e usar esse espaço público como um meio para a inclusão social, a gente pode ter uns resultados bons. E utilizar também esse espaço público como meio de conscientização para buscar uma maior igualdade e assim uma maior inclusão do indivíduo, aquele pessoal que nesse momento de crise fica sem emprego, fica excluído, poder ter uma oportunidade. Uma oportunidade, sim. Fazer com que a crise gere oportunidades. Claro. Sim. Nós estamos discutindo a ideia de cidades criativa e a ideia de uma Porto Alegre mais criativa. A gente tem aí, Bernardo, uma série de exemplos. Eu acho que é o exemplo do prefeito Fernando Haddad, que tem trazido vários conceitos de cidade criativa para aplicar na cidade de São Paulo. Eu acho que outros exemplos na América Latina, e alguns exemplos também na Europa. Berlim, eu acho que é um caso que chama muita atenção por vários aplicações de conceito de cidade criativa, como os telhados verdes, entre outras coisas. Eu queria te perguntar se tu tem pensado um pouco na tua pesquisa de desenvolvimento como a ideia de conceito de cidades criativas pode ajudar ou alavancar as economias locais usando esse conceito. Eu acho que o processo de desenvolvimento passa muito pela questão das economias locais. Para o desenvolvimento ser sustentado, ele tem que estar focado nas capacidades pessoais. E o papel da cidade nisso é fundamental, porque a gente tem que partir do micro, da situação cotidiana do indivíduo, para a gente poder fomentar um desenvolvimento sustentável. Meu nome é Thiago Braga, sou membro do Boa Cidade Criativa e estudo Direito. Hoje estou aqui com meu amigo Bernardo Murat, que pesquisa desenvolvimento. Tudo bom? Tudo bem, Thiago. Prazer estar aqui. Legal. Nós estamos falando sobre cidades e a cidade de Porto Alegre. E nesse momento o Brasil e o mundo passam por uma enorme crise econômica. Como é que tu tem enxergado isso? Como é que isso aparece nos teus estudos? Bom, Thiago, eu acho que em momentos de crise a gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem. E quando a gente pensa no contexto de coletivo, a gente tem que pensar muito na questão da inclusão. E tratando de cidade criativa, a gente tem que usar o espaço da cidade, o espaço público, como um aprimoramento das capacidades pessoais e de aprendizagem para a inclusão social. O indivíduo e a ação pública para valorizar as pessoas. Sim. E para fomentar o desenvolvimento pessoal e, consequentemente, o desenvolvimento da cidade. A partir do desenvolvimento humano também. Sim. Da cidade. Pensando não só na questão material, física da cidade, mas das pessoas que estão ali, como elas se relacionam com aquele meio. Porque a gente tem que pensar que a economia ela depende muito das pessoas. Então, se a gente tiver uma população que está bem, que está recebendo seus recursos, tenha recursos disponíveis, ela vai poder participar, ela vai poder entrar no mercado, ela vai poder deliberar sobre qual é o melhor caminho para a cidade tomar. Sim. E pensar e agir a cidade. Nós, do coletivo, inclusive, temos pensado a cidade a partir de as concepções de cidade e ações diretas. Foi assim que nós fizemos com o tanque de guerra que foi colocado na Avenida Ipiranga e que nós falamos que iríamos lá pintar, ou seja, estávamos discutindo a concepção de um tanque de guerra na rua, ao mesmo tempo
que nós estávamos propondo uma ação direta, que é se ele fosse ficar lá, então que ele ficasse pintado de colorido. Da mesma maneira que foi a intervenção de revitalização da escadaria da João Manuel, onde a gente pegou um processo de revitalizar, chamar os moradores do centro a reocupar aquele espaço. Hoje, os proprietários das casas do lado, que são o João Vale, que são os mesmos proprietários lá do projeto Vila Flores, querem fazer um projeto semelhante aqui. Nós estamos fechando uma parceria, eles estão chamando o Poder Público Municipal para reformar também a escadaria, para revitalizar aquele lugar. Então várias ações estão acontecendo nesse sentido aqui em Porto Alegre. E aí eu poderia citar por último também o museu, o Memorial do Bonfim lá, que é um espaço público que está vago lá. Então o sujeito ser parte da cidade, assim que também o coletivo está fazendo aqui na cidade de Porto Alegre. Mas aí eu queria te perguntar sobre como tu enxerga o debate de cidade criativa no mundo hoje. Acho que nós temos alguns exemplos de São Paulo, né, que o prefeito Fernando Haddad tem buscado várias experiências. Bogotá, que inclusive faz referências ao processo que a cidade de Porto Alegre viveu de criatividade da década de 90, ali naquele momento. Medellín, aí se nós formos para a Europa, Berlim, outras cidades lá estão pensando como fazer telhados verdes e outras coisas. Nesse sentido, eu acho que a gente teria que focar mais na questão latino-americana, porque a questão europeia ainda está muito centrada num debate pós-industrial. E o nosso processo de desenvolvimento ainda é muito periférico para ser comparado com eles. Então, no momento que nós estamos falando de São Paulo, nós estamos falando de Bogotá e Medellín, nós temos que pensar como essas cidades fizeram com que o espaço público se tornasse inclusivo, com espaços onde pessoas de classes mais baixas não poderiam frequentar, que hoje elas já podem, e a partir disso elas podem ter uma maior conscientização, assim como os atos que o coletivo fez dão um espaço para conscientização, para participação. Mas eu só vejo que a participação, assim, se nós pensarmos na cidade de Porto Alegre, e pensarmos, por exemplo, no que foi referência aqui na década de 90, que Bogotá utiliza, que é o orçamento participativo, ela não se dá só a partir da decisão econômica, mas também de pensar no cidadão como parte, ou seja, ele pode ir lá e ajudar a fazer a reforma da praça do seu bairro. Aquilo faz com que quando ele é parte, que ele se torne mais responsável pelaquela conquista, e ao mesmo tempo aquilo dura mais tempo. Então é claro que nós não podemos tirar os deveres do poder público municipal, mas num momento onde o mundo entende que as pessoas querem ser mais parte daquele processo da sociedade, o poder público tem que ser um facilitador da oportunidade, ou seja, se as pessoas querem